Oi, gente, começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bom, gente, eu gravei todo esse vídeo, meus amores, e aí eu vi que meu microfone descarregou no começo desse vídeo. O resto desse vídeo tava um lixo, então eu vou regravar pra vocês, tá? Eu já me arrumei toda porque eu gravei todo o vídeo me arrumando e agora eu vou ter que refazer. Bom, gente, agora estou com Maite e companhia aqui, então tem algumas horas que eu vou dar uma parada. Bora lá. Eu vim contar pra vocês o motivo de eu ter saído da casa onde eu morava, que era a casa da minha avó, onde eu não pagava aluguel. Só pra resumir rapidinho o começo, pra vocês entenderem o contexto da história toda, tá, gente? Eu fui morar na casa da minha avó ano passado, em maio. Eu tinha arrumado emprego, eu tinha me separado. Na verdade, eu pedi pra minha avó pra morar lá, e com o intuito que eu achava que ela ia cobrar um aluguel, porque eu já morei lá quando o Levi nasceu, e eu paguei aluguel naquela época, então eu não sabia que ela não ia pedir pra mim pagar o aluguel. Eu fui pra lá sem o Marcelo, separada, e depois de alguns meses eu voltei com o Marcelo, e a primeira coisa que a minha mãe me falou foi pra mim conversar com a minha avó, pra falar que a gente tinha voltado, que a gente ia voltar a morar junto, porque a gente é casado e tal, se teria algum problema sobre eles morar comigo lá. Eu fui, falei com ela e ela falou que não teria nenhum problema, ficou até feliz por a gente ter voltado, porque ela sempre gostou muito do Marcelo. Eu morei lá durante meses, lá eram 3 casas em um quintal só. A minha avó não morava lá, minha avó morava em outro lugar. Eu morava com os 2 filhos dela. Observação, ela é minha avó por parte de pai. Eu morava com os 2 filhos dela no mesmo quintal. Eu morava na casa que era pra ser da minha tia, só que minha tia comprou a casa dela própria e não mora mais lá. Então, são em 3 irmãos, pra mim não ter que explicar o que aconteceu e vocês juntar tudo e entender, beleza? Bom, pra começar, o cachorro sempre fez a necessidade dele no meu quintal. Desde que eu entrei lá, eu sabia disso e sempre foi assim, desde que pegou esse cachorro. Só que, quando eu fui morar lá, depois que eu voltei com o Marcelo, eu fiquei grávida, mas tem mês. Eu acho que foi no mesmo mês que eu fiquei grávida. Eu comecei a limpar, porque o dono do cachorro, um dos filhos da minha avó, morava lá no quintal. Trabalhava a manhã até a noite, então ele limpava de manhã e depois só à noite. Então passava o dia todo, o cachorro, lógico, faz as necessidades dele o dia inteiro. Só que bate sol, bate chuva, sobe cheiro, mosca e tal. E eu optei por eu limpar durante o dia, pelo menos mais uma vez, pra mim não ter que viver naquele fedor, comer naquele fedor e viver naquele fedor porque eu estava grávida. Quando eu tô grávida, eu sou muito mais enjoada do que eu já sou normalmente. E o que aconteceu? A primeira discussão foi por esse motivo. Eu passei a gravidez toda pedindo pra que desse um jeito, porque o cachorro fazia necessidade na minha porta. Sabe quando você abre a porta e tem um degrau? Era ali, o degrau que eu descia pra ir pro quintal. Ele estava fazendo na minha porta. E eu reclamei e tal, e foi falado que iam comprar um cercadinho pra ele não ter acesso na minha porta, pelo menos. Eu esperei esse cercado durante a minha gravidez inteira. Eu pedi um tempinho antes de eu ganhar Maite, porque eu falei assim que a pessoa que vai cuidar de mim no meu resguardo não tem obrigação de ficar limpando. Nem eu tinha, na verdade, mas tipo, eu fazia pra não ter que viver naquele fedor. Eu pedi antes também, dei uma lembrada, né, que eles já sabiam. Eu parei a menina e não foi comprado essa merda desse cercado. Eu não me estressei porque eu estava de resguardo, não podia passar nervoso, então eu não falei nada sobre isso. Passou os meses, e aí passou o meu resguardo, e aí foi a primeira discussão que eu tive. Foi porque o cachorro puxou o cobertor da Maite do varal. E eu fui apenas conversar, falando que... Lembra que você falou que ia comprar o cercadinho e tal? Ele acabou puxando o cobertor da Maite, eu vou ter que lavar de novo e tal. Só que ele estava num dia estressado, eu acho, e começou a discutir comigo, começou a falar muito baixo pra mim, e eu não aceito que ninguém que não fez o mínimo por mim grite comigo, ou fale mais alto, ou fale, não vai falar. Se falar, vai escutar do mesmo jeito, porque eu sou assim agora. Só escuto a minha mãe falar coisas pra mim, porque ela me criou sozinha, de que foi separado os 2. E ela me criou sozinha, ele me dava o dinheiro, como diz minha mãe, da ração. E achava que estava fazendo, nossa, o máximo. A pessoa nunca me deu o mais importante, que é para se dar para um filho, que era atenção, carinho, amor, nada disso. Só estava ali na minha vida sempre
pra gritar comigo, pra me bater, quando eu era mais nova. Pra quando minha mãe reclamava de alguma coisa de mim, ia lá ou fazia merda, porque eu era adolescente, fazia muita merda. E o primeiro a brigar era ele, mas quando eu precisava de atenção, de carinho, de amor, ele nunca tava lá. Eu falei que eu não ia aceitar que ele fizesse nada disso, porque ele não fez o mais importante por mim. Observação. A gente brigou a gente discutiu em setembro, tipo no finalzinho de agosto, e eu faço aniversário em setembro. Em setembro ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Eu não esqueci o que aconteceu, só que eu respondi porque a minha mãe me deu educação e ele veio me dar parabéns. Eu falei obrigado, só que ele continuou falando comigo como se nada tivesse acontecido. Passou um mês. Em outubro, eu e o Marcelo resolvemos fazer um churrasco, um almoço de domingo em família. A pessoa não gostava de barulho, se incomodava com o som alto dos outros e sempre reclamava. Por exemplo, eu tô aqui fumando um narguilé e quero escutar eu tenho uma caixinha desse tamanho, gente, eu juro. Tipo assim, ó. E ela não faz barulho, nossa, esse barulho que vocês estão imaginando. Simplesmente, ele reclamava dessa caixinha. Toda vez que ele pedia pra mim abaixar uma caixinha desse tamanho que não fazia barulho, desse jeito pra incomodar outras pessoas, eu abaixava quando ele pedia pra me baixar. Ele gostava de mandar. Só que quando é cobrado algo, ele gosta de cobrar. Só que quando é cobrado algo dele, ele não gosta. E aí eu, Bárbara, cobro mesmo. Porque se a pessoa me falou, eu não sou obrigada a nada, não tô nem aí e falo mesmo. Chamei minha mãe, meu irmão Fernando, minha irmã Giovana, o Gustavo, meu irmão, a Lorena, meu irmão, que eu tenho irmão pra caramba. E eu, Marcelo e as crianças. E a gente tava conversando lá, dando risada. Gente, era 5 horas da tarde. A gente já tinha terminado de comer, conversando. E assim, enfim, a gente conversando, como sempre, depois de almoçar, rindo, escutando uma música. E ainda não tava tão alto. Num domingo, que foi um dia de eleição, e ele trabalhou no dia da eleição. Chegou já falando merda, pedindo pra baixar o som, 5 horas da tarde. Só que ele queria tumultuar. E aí ele falou, bate esse som, porque aqui não é um cortiço, tirando as pessoas que estavam dentro da minha casa de maloqueiro, de sem teto, né? Aí eu falei, eu não vou discutir com você. E aí eu peguei, abaixei o som e a gente continuou conversando durante um tempinho, porque depois eu saí pro meu primeiro date sem criança naquele dia. No outro dia, numa segunda-feira, ele veio bateu na minha porta, falando que queria conversar comigo e com o Marcelo. Até então, eu não sabia que ia acontecer essa merda que aconteceu naquela época. E falei, pode entrar. Na hora que ele entrou, tava eu, Marcelo e as crianças. Ele começou a falar que não queria narguilé no quintal, queria mais que eu escutasse som dentro da minha casa. Eu não podia escutar som, não podia fazer porcaria nenhuma, porque ele acha que ele é dono da casa inteira. Aí, o que aconteceu? Nisso que ele veio reclamar e tal, tava me escutando. Ele começou a se exaltar e gritar, porque ele não sabe conversar. Ele grita com os outros. E aí ele pensou que ele tava falando com qualquer pessoa, pensando que a gente é o quê? Idiota ou trouxa de ficar escutando grito de uma pessoa que nunca deu nenhum saco de arroz pra mim. E aí o Marcelo, ele é muito estourado. Entendeu? E aí ele pediu, numa boa, pra que ele parasse de gritar. E ele falou que era o jeito dele falar. E tava o Levi e o Matheus na cama e o Levi pediu para a pessoa, pra gente, para de brigar, por favor. E começaram a chorar os dois, traumatizando meus filhos, porque eles não estão acostumados a viver o que eles viveram naquele dia. Ele não parava, e aí quando eu vi meus filhos chorar, eu fui pra cima dele. Eu tava com a Maite no colo. Eu fui pra cima dele, tipo, direcionando, tipo, ele até a porta pra ele sair. E isso foi uma briga feia. Ele vinha, tá ligado quando a pessoa cresce assim pra falar com você, não sei o que. E eu com a neném no colo. Eu fui pra cima dele pra tirar ele de dentro da minha casa, meus filhos parar de chorar, porque meus filhos estavam com medo daquela situação. Ele vinha pra cima de mim, e o Marcelo se metia no meio, quando o Marcelo ia, ele recuava. Foi uma briga muito feia, onde ele falou que eu não era ninguém. Na hora que ele falou que eu não era ninguém, aí eu me estressei, sabe por quê? Porque a pessoa nunca fez nada por mim. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Falei pra ele, quem é você pra falar quem eu sou? Falei 50% do que tava engasgado há muitos anos nas minhas costas. Falei assim, que
Quando eu mais precisei dele, ele nunca tava lá. Ah, eu te dava tudo. Você nunca me deu o mais importante. Observação, ele nunca gostou do Marcelo e sempre fingiu simpatia, porque se eu não gosto da pessoa, Bárbara, eu tenho uma pessoa que eu não gosto, então eu não falo com ela. Tipo assim, eu não quero brigar com ela nem nada, mas também não forço simpatia, entre outras coisas. O Marcelo não estourou de ir pra cima, porque o Marcelo respeitou muito nossos filhos. Ele sabia que uma briga de 2 homens seria uma coisa muito, muito feia para as crianças verem. E iam ficar mais ainda traumatizados. Então o Marcelo se segurou o máximo para não fazer merda. E foi esse o motivo que eu saí de lá. Isso aconteceu em outubro, eu fiquei em outubro e novembro procurando casa perto da minha mãe, que é lá em Itaquera, onde a gente morava. E eu não achava, quando achei não deu certo, a primeira não tinha quintal, a gente queria, já que a gente tá pagando aluguel, a gente queria muito uma casa com quintal. A gente achou essa, que é longe de todo mundo, está sendo um grande desafio pra mim, ficar longe de todo mundo. Porque minha sogra mora pra Itaquera, minha mãe mora pra Itaquera. É a primeira vez que eu estou morando longe de todo mundo. Essa casa é maravilhosa, tirando essa cor que eu ainda vou pintar. Cadeira, gente. Antes de eu ir embora, que ninguém me escutou, todo mundo escutou a outra parte da história, não sentaram pra conversar comigo. Só desfez dos meus filhos. Eu não importo que não me chame pras coisas, de verdade. Não é por mim que eu estou falando isso, é pela falta de consideração com os meus filhos. Eles foram excluídos também junto comigo da família, entendeu? Antes de eu ir embora, eu sentei com uma pessoa, não escutou, não perguntou. Então, se a pessoa não me perguntou, eu não vou me explicar. Uma pessoa que eu não provo nada a ninguém. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha verdade, eu sei o que eu fiz naquele dia, eu sei porque tudo aquilo aconteceu, que não era necessário ter acontecido. Foi todo esse auê pra me tirar de lá e conseguiu, e valeu também, porque eu precisava de sair daí. Quando eu fui conversar com a pessoa já me criticou e eu falei, fique em paz, eu vou sair daqui. E a pessoa foi e falou, é melhor você sair mesmo. Além de tudo o que aconteceu, os traumas dos meus filhos, os respeitos comigo, o excluimento dos meus filhos, eu ainda fui expulsa. Está tudo bem, estamos felizes, estamos bem longe, graças a Deus, que de verdade eu só vim mais pra cá, pra ficar longe. Não quero mais contato, não desejo mal nenhum. Desejo muita paz, muita luz, muita saúde, que sejam muito felizes, que Deus sabe de todas as coisas. Eu só quero que cada um fique no seu canto, eu fico no meu canto e fim de papo, cada um no seu lugar, um respeitando o seu espaço. Não precisa, não fale com meus filhos também, que eles não precisam, que eles já entenderam, porque até hoje, tudo isso, gente, aconteceu em outubro. E meus filhos até hoje falam sobre isso, então eles estão traumatizados. Cada um dá o que tem, como eu sempre falo aqui, cada um dá o que tem. Todos ali deram o que tinham, então eu quero distância de pessoas que fazem mal para os meus filhos. Então a gente precisava desse estralo, muitas coisas boas já aconteceram assim que a gente saiu de lá. Então eu acho que, como minha mãe diz, a males que vem para o bem, alguma coisa assim minha mãe fala. Bom, gente, vim fofocar com vocês, né? E é isso. Vou finalizar esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de saber da fofoquinha. Vamos passar aí pro pessoal. Deixa o like aí, né? Porque eu expus minha vida, né? Porque eu gosto de expor minha vida, meus amores. Então, deixa o like aí, tá? Redes sociais vai estar aparecendo aqui, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!